A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Então vamos gravar mais um vídeo aí. Hoje, ainda continuando na série babilônica, tá? Eu fiz o que é a Babilônia, já postei, né? O que é a Babilônia, tem 4 vídeos seguidos, né? De estudos, para quem gosta de estudar e não ser enganado, não ser manipulado, e saber o que é o sistema, né? E hoje eu vou fazer o vídeo A História de Gênesis, Apocalipse de Babilônia. Deverá ser uns 4 vídeos também, tá, irmãos? Então vamos lá, vamos dar sequência para não ocupar muito tempo, né? De vocês. Então vamos ver. Vamos lá começar aqui. Deixa eu ver se tá certinho aqui, colocar o nível certinho. Então vamos lá. Não liga a imagem não, que não tá muito boa, tá, irmão? Tentei melhorar, mas não consegui não. De lá mesmo. Olá, eu sou Wagner Souza e esse é o Mundo Proibido. Ao longo dos anos, tratamos sobre as mais diversas civilizações do nosso passado, usando de vários textos antigos, como o Ramayana, o Mahabharata, o livro egípcio dos mortos, indo até os manuscritos apócrifos. Mas hoje eu quero te contar a história do Império Babilônico, um dos grandes impérios de nosso passado, usando como base outro texto muito antigo, a Bíblia Sagrada. Conforme a Bíblia, muitos eventos famosos aconteceram onde Jesus nasceu e exatamente onde ele passou boa parte de sua vida aqui na Terra, uma parte do mundo chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia significa a terra entre 2 rios, neste caso os rios Tigre e Eufrates. Hoje corresponde aos territórios do norte da Síria e grande parte do Iraque, terminando no Golfo Pérsico. A Mesopotâmia é conhecida como o berço da humanidade e algumas de suas cidades datam do começo do início dos tempos, conforme a história é registrada como conhecemos. De todas elas, sem sombra de dúvidas, a mais famosa é a Babilônia, cujo significado do seu nome veremos em breve. Esta cidade, e consequentemente o império formado à sua volta, desenvolveu-se na região chamada de Crescente Fértil. Suas ruínas estão localizadas ao norte do centro da atual cidade de Hilla, capital da província de Babil, no Iraque, situada a 100 quilômetros ao sul de Bagdá. A Babilônia teve uma longa e fascinante história. Hoje em dia, sua maior parte não passa de um monte de ruínas e de resquícios que se encontram resistentes à ação do tempo. A antiga Babilônia, hein? Que a Babilônia é muito mais do que um império físico. Um império físico e espiritual. É porque quando juntamos os textos históricos e as descobertas arqueológicas, juntas, elas validam os textos bíblicos e aí encontramos algo muito raro. E a Bíblia é de suma importância para nós aqui do Ocidente, sobretudo aqui no Brasil, onde 67% das pessoas se declaram cristãs. Mas no caso da Babilônia é algo que vai além, porque para a Bíblia, este local é muito mais do que um ponto no mapa. O Império Babilônico simboliza uma ideia, uma filosofia, uma forma de pensamento contrária aos desígnios de Deus. Exatamente. E isso em 3 pontos principais: o desejo, o orgulho e a arrogância dos seres humanos, expressados por meio do apego ao materialismo, algo muito real e presente em nossos dias atuais, e não seria diferente há 2.500 anos. Essas atitudes, a prevalência do mundo material em conjunto com a arrogância dos homens, fez com que Deus interviesse no destino da antiga Babilônia, uma vez que simbolizava todas as formas de corrupção espiritual.
afirmativas e... Irmão, vou dar só uma ressalva aqui importante, porque, por exemplo, o que acontece ali? Ele estava falando, né? Que é uma forma de pensamento, que é a Babilônia, que se realiza fisicamente. Só que assim, para vocês entenderem, ele falou há 2000 anos atrás, porque há 2000 anos é o tempo de Cristo, 2500 anos atrás, sei lá, 400, 300 anos, né, que é a época de Cristo. Só que antes de Cristo se originou a Torre de Babel lá em Nimrod, lá em Gênesis. Então, se você contar, eu fiz uma conta, porque assim, nós estamos, de Cristo, de nós para trás até a época de Cristo, tem 2000 e poucos anos, não tem? Então, só que antes de Cristo tem 4.000 e não sei quantos anos, desde Gênesis. Então soma 4.000, que é antes de Cristo, 4.000 anos, mais 2.000 anos e meio, são 6.000 anos e meio, ou um pouco mais. Então, para chegar a 7, que é o número da perfeição, o número de Deus, da perfeição de Deus, né? Que Deus utiliza muito o número 7. Então, nós estamos próximos do ano 7.000, certo? E o 8º ano, que seria o ano 8.000, seria o ano de 1.000 anos de reinado de Cristo na Terra, depois da grande tribulação. Que ele vem para destruir tudo que o homem criou aqui, como ele falou, da sua imaginação, da sua arrogância, da sua soberba, né? Que Deus fala de humildade, Deus fala de justiça, de bondade, de caridade, e é o que menos estamos vendo hoje. Não é que não tenha, mas a predominância é do sistema maligno, né? Hoje, que Deus vai vir para acabar, vai descer na terra, vai com os anjos do seu poder para destruir tudo que o homem criou aqui, de maneira que nos auxilia de uma certa forma, mas eles criaram com outro intuito, de enriquecer, de dominar o mundo, e eles querem ser os dominadores do mundo, sendo que o dominador do mundo é Deus, né? Então eles querem ter o poder na mão e controlar de maneira corrupta e escravizar a humanidade pelos seus feitos. Esses são os poderosos, né, que eu digo, né? Seja ele do sistema governamental, religioso, e eles usam a tecnologia para isso. Então, Deus vai destruir, não a terra em si, ele vai destruir e restaurar a terra em novos céus e nova terra, como eu expliquei em outro vídeo, né? Ele vai destruir as obras que o homem fizeram aqui na terra para ganhar dinheiro, ganhar né, poder, controlar tudo, né? Como se eles fossem Deus, né? E conduzido por Satanás, é lógico, quem seria mais? E pelo anticristo. Mas Deus vai restaurar tudo de novo. Então eu fiz essa conta, nós estamos em 6.000 e tantos anos, para chegar nos 7.000 anos falta pouco, que é o número da perfeição. E os outros 1.000 anos, depois da grande tribulação, que Deus restaurar novos céus e novas terras, vai ser o reinado de 1.000 anos de Cristo na terra, entendeu? Pode puxar de lá para cá para você ver. E todos os números, Deus trabalha com números, e que os números para Deus têm um significado, entendeu? Ele usa o número 6, que é o número do homem, que ele fez o homem no 6º dia, e que o homem é o símbolo do homem caído, que não é a perfeição, porque o homem caiu, certo? E o número 7, quando a pessoa se converte a Cristo, passa simbolicamente ao número 7, que é o número da perfeição, embora ainda essa perfeição não tenha se manifestado no nosso corpo, que nós estamos dentro de um corpo contaminado com o Espírito de Deus dentro de nós e o nosso Espírito. Entendeu? Então, a gente ainda vive no corpo sujeito a pecar. Então ainda não está perfeito. Mas simbolicamente e espiritualmente, nós já temos o número 7, aquele que se converteu a Cristo como o único suficiente Salvador, tá? Quem não se converteu ainda tem o número 666 na testa, que é o número que Deus chama de besta. Tudo a Babilônia, para Deus, é uma besta. É um grande sistema que forma a besta, de conjuntos de homens, que é contrário à palavra de Deus, que é contrário às determinações de Deus, que é contrário às doutrinas e aos preceitos de Deus, que é contrário aos atributos de Deus, que é contrário às, como é que eu chamo lá, princípios bíblicos cristãos de Deus. Então esses Deus chama de homens, que esses homens se acham, tipo Nabucodonosor, esses que grandes reis aí, eles se acham, né? Então Deus os chama de besta. Entendeu? É Deus que chama, não sou eu, tá, irmão? Então, quem não é convertido ainda ao nome de Cristo, verdadeiramente, tem o Espírito e a marca
está inserido no sistema de corrupção da besta, de injustiça, de tudo. Faz tudo que é contrário a Deus. Mesmo que a pessoa não saiba disso ou não reconheça. Mas é o que a palavra diz. Eu também tive. E eu ainda. O sistema, a gente não tem como sair dele, irmãos. A gente está inserido nele. A gente tem que não se curvar a tudo que o sistema nos impõe. Entendeu? Como praticar injustiça, mentira, engano, traição. Tudo isso é o sistema da besta. Espiritualmente falando. É lógico que tem o sistema que ele vai marcar fisicamente as pessoas no futuro, sim, mas começa espiritualmente. Agora o espiritual tem como você ainda se converter a Cristo. Agora quando você tiver marcado, você já passa a ser propriedade da besta, e aí não tem mais retorno, entendeu? Então é isso que Satanás quer levar o máximo de pessoas para junto com ele para o lago do fogo. Então ele quer marcar as pessoas porque ele quer atingir Deus. Como ele não pode atingir Deus, ele atinge as criaturas de Deus. Ele quer pegar e ter essa guerra espiritual, que Deus quer salvar a todos. Só que aí Deus não pode ir contra o livre-arbítrio que ele deu para cada ser humano, entendeu? Então aí Deus convida para vir para Cristo para ter salvação, mas ele não pode obrigar. Aí a escolha de cada um, de ir ou não para Cristo, é da pessoa, entendeu? Ou aceitar o sistema da besta, entendeu? É isso que a história conta. Então vamos lá. E a Bíblia, todas as profecias se cumprem, irmão. De lá para cá se cumpriram todas, e estão se cumprindo. Então a Bíblia não mente. A palavra de Deus não mente. Encontrados no cânon bíblico preservaram a história da antiga Babilônia, desde seu surgimento sob o comando de Nimrod, o bisneto de Noé, até sua queda no reinado de Nabucodonosor. Nimrod foi o tipo de anticristo, o primeiro tipo de anticristo surgiu na face da terra. Contrário aos mandamentos de Deus. Essa história nos dá a percepção do mundo atual e talvez além, no futuro, no chamado fim dos tempos. Para entendermos de maneira completa a história deste grandioso império que impressionou homens de todas as eras e desafiou Deus, o Todo-Poderoso, precisamos voltar ao passado, porque tudo isso começou muito antes que houvesse uma cidade chamada Babilônia. Relata que muito antes do nascimento de Jesus, um grupo de viajantes chegou a uma planície muito extensa, castigada pelo sol. Esses viajantes eram os descendentes do patriarca Noé. Eles deveriam se espalhar e povoar o mundo, cumprindo assim a promessa que Noé fez a Deus. Algumas décadas depois do grande dilúvio, eles migraram para o sul, seguindo para o vale dos rios Tigre e Eufrates. O livro de Gênesis nos conta que os filhos de Noé se estabeleceram nas planícies de Jainara, nome bíblico da região que foi posteriormente chamada de Babilônia, hoje conhecida como o sudeste do Iraque. Deus queria que os filhos de Noé se espalhassem e povoassem o mundo, mas ao invés disso, resolveram desafiar a Deus e se unir sob sua própria autoridade. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, eles disseram: Venham, edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, para que tornemos célebre nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Junto com o historiador do século I, Flávio José, muito conhecido por ser um dos primeiros a citar Jesus Cristo em documentos históricos, o líder desse povo se chamava Nimrod, o bisneto de Noé. A Bíblia nos mostra que Nimrod foi um poderoso guerreiro. Ele ordenou que o povo construísse uma obra de arquitetura e engenharia, algo que fosse capaz de traduzir sua grandeza e imponência perante seus súditos. Ele queria construir um grande império e manter o povo sob sua autoridade. E a Torre de Babel ilustrava isso com muita perfeição. Que é o que os governantes querem hoje, né? É poder e domínio sobre a humanidade. Exatamente o que esses governantes queriam já. Tornar-se criadores, deuses em carne e osso aqui na terra. Se fazer o próprio Deus, igual Satanás falou. Sereis próprios deuses. Vocês são o seu próprio Deus. Contrariando Deus, Criador dos céus e da terra e Deus da Bíblia.
Vários artistas e artesãos da época, especializados em confeccionar ornamentos de diversos formatos, cores e acabamentos luxuosos, ofereceram suas habilidades e ideias para começar a construção da famosa Torre de Babel. Algumas delas... Lembrando que Deus é o Criador, tá? E nós somos a criatura, tá, irmãos? Nós devemos obediência ao Senhor, porque Ele nos criou, não foi nós que criamos a Deus. Quem é tu, ó homens, para contestar o Deus? O que Ele deve fazer, o que não deve? Quem és tu, caído, o pecador? Iam ser bastante rebuscadas, conforme revelou algumas descobertas arqueológicas recentes, mas em especial o portal de Ista, que veremos mais tarde. Contudo, provavelmente, neste momento em específico, não passavam de um simples monte de tijolos, não muito diferentes das torres mais recentes daquele tempo, chamadas zigurates. Os zigurates se constituem de quadrados em sua base, com lados inclinados em degraus, tendo em torno de 5 a 7 pavimentos, cada qual menor que o pavimento inferior. Eles culminavam em um templo onde eram celebrados cultos religiosos ou relicários, locais onde eram guardados os objetos sagrados. Um exemplo desse tipo de construção situa-se na extensa planície de Chainara, onde podia ser vista a quilômetros de distância. Uma construção de 33 metros de altura, a famosa Torre de Samarra, localizada no norte de Bagdá. Ela se constitui de uma torre espiralada de um formato cônico, e seu formato serve como uma orientação a todos os viajantes da região, quase como um farol ou até mesmo um obelisco. Alguns viajantes medievais acreditavam até que ela fosse a verdadeira Torre de Babel. A Bíblia nos conta que Deus permitiu que os construtores trabalhassem na Torre de Babel por algum tempo. Logo depois ele interveio. Em Gênesis capítulo 11, versículos 5 até o 9, há a seguinte narrativa. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre em que os filhos dos homens edificavam. Ele então disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, e agora não há restrição para tudo o que eles intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para um que não entenda a língua do outro. Então o Senhor os dispersou dali por toda a terra e cessou a construção da cidade. E chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque Deus confundiu a linguagem de toda a terra. Então, ali, o que significa Babel? Depois que Deus confundiu a língua, porque tinha várias nações, né, meus irmãos? Então, tinha várias nações, só que falavam todos a mesma língua. Então, eles se entendiam para construir a torre. Então, como Deus queria acabar com a construção da torre, porque o homem queria se exaltar acima de Deus, o que Deus fez? Deus desceu e confundiu a língua. Aí ele falou, conversou entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo. Desçamos e não sei se desceu alguns anjos juntos, não sei, né? Aí a Bíblia não conta isso daí. Mas ele conversou um com o outro, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Desçamos e confundimos a língua. Porque não há nada que peça que o homem agora deseja tentar. Entendeu? Aí todo mundo começou a falar línguas diferentes, ninguém se entendeu, acabou a construção. Aí se espalhou os povos, aonde surgiram as nações. Porque nações eram povos antes. Depois foram para a cidade, construíram divisões, em cada um foi para um lugar diferente, na sua turma das suas línguas, né, que alguns se entendiam entre si, outros não, né? Aí surgiram as nações, entendeu? Os países. Aí foram nascendo os países. Então confundiu a linguagem do povo e ninguém mais conseguia se comunicar. E com isso atingiu seu propósito de dispersar seus filhos por toda a superfície da terra. Imaginem assim. Encarregados e construtores não tinham mais como seguir os planos de obra. Os operários e artistas não compreendiam o processo de construção e organização de seus mosaicos, pinturas, calçadas e outras estruturas. E o pânico começou a reinar por toda a Babilônia. Com isso, a
construção da cidade e de sua enorme torre sofreu uma interrupção abrupta, permanecendo assim inacabada por muito tempo. Na linguagem acadiana, o local da cidade inacabada ficou conhecida como Babil, que significa o portal de Deus. Os hebreus a chamaram de Babel, baseados na palavra hebraica grafada como Balal, que significa confusão, mistura. Para muitos cristãos, a história da Torre de Babel nos ensina uma importante lição, que até a tolerância de Deus tem limite frente à arrogância, orgulho e rebeldia dos humanos. E claro, logo de início vemos o que a Babilônia se tornou um símbolo de oposição a Deus. O orgulho humano é um tema consistente e recorrente. Toda vez que a Bíblia menciona a Babilônia e os grandiosos sonhos dos construtores da Torre de Babel, ela nos remete a um marco histórico importante. Nos mostra como uma civilização tão organizada se rebelou contra o Todo-Poderoso, gerando assim a sua primeira intervenção na história conhecida da humanidade. E não seria a última. Mais de 2 séculos se passaram e então encontramos a Babilônia reemergindo no cenário mundial, mas dessa vez com os amonitas. Por volta de 2000 a.C., uma nova dinastia foi criada. Os historiadores a chamaram de o Velho Império Babilônico. O mais famoso rei e dirigente desse império era Hammurabi, e certamente um dos personagens mais conhecidos e importantes de todos os tempos. Sua fama se deve por um conjunto de leis. Um dos primeiros sistemas legais estruturados da história chamado de Código de Hammurabi. Isso, Hammurabi. Depois veio na mais desse incrível documento que permanece até os dias de hoje bem preservado. Os babilônios foram um dos primeiros a fundirem a religião e a política no Estado totalitário, e esse Estado prosseguiu através da história. A idolatria determinava cada aspecto da vida do antigo Oriente Próximo, e o cotidiano era pautado por esses aspectos. Tudo era religião, não havia distinção entre o divino e o secular. O grande problema era que todos viviam afastados do conhecimento do verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia. Com as leis de Hammurabi, o império mantinha um controle rígido, pois a Babilônia foi construída como mão de obra escrava. E esse Estado exigia completa subordinação do indivíduo a seu poder e a seus deuses. E é sobre esse reinado do temido e respeitado Hammurabi que falaremos agora. Ó, você veja, as pessoas criavam seus próprios deuses, tá vendo? É o que eu falo. Às vezes o ser humano segue em denominações um Deus que não é o Deus da Bíblia. É o que eu falo, a mente humana fabrica o Deus e mostra esse Deus para outro como se fosse o da Bíblia. Mas, por exemplo, o Deus da prosperidade financeira. Ó, aquele homem lá, tava na rua, daqui 3 meses ele conseguiu montar sua empresa. Isso aí é o Deus da prosperidade, chamado Mamão. Isso é impossível. Em 3 meses uma pessoa que era de rua, leva mais tempo para isso, né? E Deus não é um Deus que está importando só com prosperidade financeira. Ele está se portando com crescimento espiritual, entendeu? É lógico que ele pode abençoar a pessoa a melhorar de vida, pode. Mas o coração não pode estar voltado para os material. Foi o que ele falou no começo do vídeo ali. Pautado em bens materiais, entendeu? Por isso que a Babilônia é cheia de luxúria, entendeu? Luxúria, orgias sexuais e coisas materiais, assim, para você adquirir. Quanto mais riqueza você adquirir, mais próximo você é os deuses que está te dando. Os deuses, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia dá tudo com moderação e a quem ele quer, e como ele quer, e quando ele quer. E ele dá para quem ele quer. Nem todos nós que cremos em Deus da Bíblia vai ser rico, irmãos. Vão ser ricos. Alguns vão morrer pobre, mas vai ser rico em boas obras, vai ser rico em conhecimento, vai ser rico em muitas outras coisas. Mas por quê? Porque Deus, se ele dá para todos, ele sabe que o coração do homem lá na frente vai se corromper. Agora, aquele que ele vê que não tem chance de se corromper, ele dá. E às vezes ele dá até para aquele que ele sabe que vai se corromper, mas depois para mostrar para ele, ó, você se corrompeu, agora eu vou te derrubar. Agora você vai perder toda a sua posição que eu te ajudei a subir lá em cima como rei, como governante, para controlar, para dar
para guiar o povo aos meus caminhos. E você desviou os povos do meu caminho e queria ser o seu próprio Deus e se impor para os outros como se fosse o Deus deles. Entendeu? É isso que acontece. Isso é Babilônia. Entendeu? É confusão religiosa, política, é sistema maligno. É o sistema que impera até hoje, né? E que os homens querem controlar o mundo. O nome. Nem toda força é bruta, estilo espada e de ser forte, pela moderação. O nome Hammurabi significa Amun é grande. Hammurabi foi o 6º rei babilônico. Era filho de Simo-Balite, o 4º rei da dinastia Amorita da Babilônia, que reinou por volta de 1748 a 1729 a.C. Assumiu o poder ainda muito jovem, e seu reinado durou de 1728 a 1686 a.C., exatamente 42 anos. Hammurabi criou um dos maiores impérios do Antigo Oriente Próximo. Apesar de ter reinado por apenas 42 anos, até sua morte ele estabeleceu a base para uma civilização que iria permanecer por mais de 1000 anos. Uma civilização baseada no poder, no prestígio, na busca da riqueza e com pouco conhecimento sobre o Deus Criador. As leis de Hammurabi estão escritas em um pilar negro de diorito polido, uma rocha muito semelhante ao granito, com mais de 2 metros de altura. Está cercado por um baixo relevo, apresentando Hammurabi em pé, diante da deusa do sol Shamash, deusa da justiça. O pilar possui mais de 4.000 linhas de escrita cuneiforme na linguagem acadiana, contendo mais de 300 disposições legais. Elas abrangem algumas disposições sobre negócios, crimes, disputas familiares, interesses agrícolas e outros assuntos importantes para a sociedade. O Código de Hammurabi é reconhecidamente controverso e nos choca, sobretudo nos nossos dias atuais, uma vez que as punições são muito severas. No entanto, ela trouxe ordem e legalidade a uma terra onde se podia tudo, desde tumultos a agitações, atrapalhando a sociedade de maneira geral. Como a punição era severa, rápida e eficiente sob o domínio de Hammurabi, a Babilônia atingiu a supremacia militar e garantiu a ordem na Mesopotâmia. Hammurabi construiu um império inigualável, gigantesco, que ia desde o Golfo Pérsico até a região superior do Rio Tigre. Literário e cultural de destaque, a capital intelectual da Mesopotâmia. E a sua civilização era altamente avançada. Textos matemáticos e astronômicos revelam que os antigos babilônios desenvolveram o sistema de contagem duodecimal por volta de 3100 a.C., adotando, por exemplo, a divisão das horas em 60 minutos e a divisão do ciclo em 360 graus. Com isso, os cálculos matemáticos se tornaram mais exatos, e este sistema possibilitou um grande avanço nas ciências exatas, como, por exemplo, na astronomia, na contabilidade, mas principalmente na engenharia. Isso aumentou e muito o reinado babilônico, não apenas por suas conquistas, mas também através do comércio. A Babilônia. Então, irmãos, o que acontece? Aí muita gente me pergunta assim: mas irmão, tem que ter governo, porque senão vira anarquia. Concordo, porque aí mesmo acabou de falar, o sistema, algumas partes, trouxe alguns benefícios para a humanidade, para manter a ordem. Já imaginou, se não tivesse governo, ia ser uma anarquia. Todo mundo ia fazer o que queria e o mundo ia ficar de perna pro ar, pior do que já está. Só o que acontece é que assim, Deus levanta esses reis, que é Deus que levanta, só que a pessoa acha que é ela que consegue por mérito. Deus permite que a pessoa seja rei, coloca ela lá no trono, para ela obedecer as determinações divinas que está nas escrituras, e cuidar do povo de maneira justa.
Só que quando o homem chega ao poder, ele se corrompe, entendeu? E ele desvirtua todos os mandamentos de Deus e começa a colocar práticas deles, ideias dele, e se arroganta e se soberba, e começa a perseguição dos menores, aqueles que não se curvam pelas ideias injustas dele. E é isso que acontece, entendeu? Não é questão, se eles montassem, só que o homem é falho, desde a falha do homem, o homem entrou, porque ele conheceu o bem e o mal. Até então, antes do homem pecar, ele conhecia só o bem. Ele pecou, ele conhece o bem e o mal. Então, vai ser um processo natural em alguns que não são convertidos, em fazer o mal para o bem deles próprios e manipular as outras pessoas de uma forma assim cativante e dizendo que é para o bem das pessoas, mas na verdade não é, para eles dominar as pessoas, ganhar dinheiro, ficar cada vez mais rico, coisa que é contrária aos mandamentos de Deus, porque a distribuição tem que ser igual. Não era para existir um mais pobre e outro mais rico, entendeu? No mundo ideal de Deus. Só que por causa do pecado tudo se corrompeu. E o mundo que Deus queria era um mundo mais prevalecente para a natureza, entendeu? Não era esse mundo cheio de edificações assim, do jeito que está, né? Não que seja errado você construir sua casinha, não é isso que eu estou falando, mas tudo foi construído com o intuito de escravizar as pessoas e ganhar dinheiro em cima dos mais pobres, dos mais desamparados, entendeu? Então é isso que aí se tornou uma grande corrupção, que é chamado de grande Babilônia, que é isso que Deus é contra, entendeu? Se o governo fosse honesto e conduzisse tudo com honestidade e fosse em prol da sociedade e tivesse igualitariedade, e a sociedade em si tivesse uma educação que soubesse o certo, fizesse pelo certo, e não o certo virar errado, errado virar certo, como é hoje, né? Tivesse uma educação em todas as áreas da vida, tanto a educação da maneira bíblica, na parte de honestidade, de justiça, de equidade, e outra na parte também sexual, porque virou uma grande bagunça a parte sexual também. Quer dizer, todo mundo, meu corpo, minha regra. Então todo mundo é homem com homem, como a Bíblia conta lá em Romanos, né? Homem com homem, mulher com mulher, e ai de quem falar contra, hein? É preconceituoso, não é questão de preconceito, é questão de você andar conforme o que Deus criou. Ninguém vai desrespeitar uma pessoa por causa da opção dela, que a gente tem que tratar bem todas as criaturas, mas você não pode compactuar com o que ela pratica. É o que eu falo, se eu faço uma coisa errada, pecaminosa, eu estou errado, eu tenho que me consertar. E se alguém me dá conselho, eu não tenho que ficar com raiva da pessoa, porque ela está falando que é certo, entendeu? Agora vai falar para uma pessoa dessa aí, não, você é preconceituoso. Não é questão de preconceito, é questão de que o certo é certo, que é errado é errado, é da ordem natural que Deus criou, entendeu? Não estou falando que você tem que discriminar a pessoa porque ela escolheu ser daquele jeito, não. Você tem que amar o ser humano como ele é, mas você não pode amar a prática errada dele, e nem eu a minha própria. Quando eu faço coisa errada, eu tenho que me consertar, porque foi errado. Eu não tenho que passar a mão na minha própria cabeça, não, coitadinho de mim. Não, sim, se eu me consertar, reconhecer que eu errei, buscar a Deus e deixar Deus trabalhar para me consertar, aí sim, Deus tem misericórdia e piedade do nosso arrependimento. Mas agora, se eu fico como, não, é natural, não, eu tenho que viver do jeito que eu quero mesmo. Não existe pecado, o homem é assim e tal. Não existe Jesus que morreu e tal, não existe Salvador, não existe inferno, não existe nada. Então aí o homem faz o que quer e vai contrário à lei de Deus. É isso que Deus se zangue, entendeu? Então vamos lá terminar o último pedacinho aqui. Eu acho que eu vou parar aqui, irmão, já dou sequência, tá? É melhor. Vou dar parada aqui, depois a gente dá sequência, tá? Compartilhe o vídeo, compartilhe com as pessoas e deixa o like, tá? Compartilhe, porque esse tipo de vídeo assim o YouTube não costuma a passar para os outros. Às vezes sim, ele pode, mas é raro, porque são verdades que pessoas vão atacar o dono da plataforma, das redes sociais, para poder a gente tirar, porque para eles é fake news. Então quanto mais você compartilhar e deixar o like, mesmo que o YouTube não reconheça o like, tudo bem, né? É por isso que eu falo para vocês compartilhar entre si, porque se o YouTube não anunciar para outros, pelo menos chega conhecimento pela compartilhação de vocês, entendeu? Porque eu aqui tenho o meu canal, não é para ganhar, como se fala, o meu canal ser monetizado ou não, tanto faz. Para levar as verdades bíblicas, para levar
para apontar para Cristo, para levar a salvação para as almas, para destruir os enganos, que estão levando muitos aos enganos, muitas pessoas ao engano, né? Para ajudar vocês a não ser enganados, para vocês comparar também o que eu falo com a Bíblia, tá? Não é para me ganhar canal monetizado. Se eu ganhar, bem. Se eu não ganhar, por mim, o que importa é chegar a verdade nas pessoas. E tocar, a verdade tocar para a pessoa se converter do seu mau caminho, como eu me converti do meu. Eu também tive no mau caminho, todos nós tivemos. Todos nós fizemos atos estranhos, horríveis, em algum momento da nossa vida. Errado, contrário à lei de Deus. Todos nós, irmãos. Aqui não está um julgamento, está um conselho, entendeu? Então, aí tudo bem, aceita quem quer, ninguém é obrigado. Aqui é o canal de reflexão e autoanálise, não é de imposição. Meu canal é só para ajudar, para mostrar o caminho, que é Cristo, para mostrar a direção, para destruir as mentiras do mundo, dos governantes, do corrupto, das religiões corruptas, de tudo que é corrupto, entendeu? É isso aí, tá bom? Então, muito obrigado por quem assistiu o vídeo, se inscreva aqui não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Tudo de bom para vocês, Jesus ama todos vocês, eu amo vocês todos também, que Deus abençoe a todos. Fui!